Boa tarde, bom dia, boa noite, que seja bom, que seja ótimo, porque eu tenho um convidado hoje que tem um currículo enorme e eu conheço ele há bastante tempo. E eu podia falar assim, que é professor, é filósofo, que mais? Nossa, eu vou até dar uma olhadinha aqui na cola para não me perder, tá? Filosofia, pedagogia, até biomédicas. Essa história de biomédicas que eu quero saber, porque eu vou conversar com uma pessoa que, além disso, além de tudo isso, nasceu no dia do amigo, é covardia. Meu amigo querido, Padre Bogás, muito bem-vindo, obrigada. Uma honra ter ele aqui, que eu estou tentando ele desde que eu inaugurei o podcast. Seja bem-vindo, querido, obrigada. Pensou, se você está contente, imagina eu, que me sinto tão honrado de estar perto de ti, da Adriana, duas pessoas assim espetaculares, que são assim uma referência de gente, de valor na nossa comunidade, no nosso bairro, desde os velhos tempos da menina artista fazendo a ceia dos cardeais. Nossa. Que saudades tenho da aurora da minha vida. Ai, coisa boa. Eu adoro você, padre. Eu e todo mundo, né? Que é um cara super popular e amigo. Eu participei, a minha irmã, participamos da Quermesse esse ano. E você via o padre para lá, para cá, para cá, para lá, para cá. Ele teve 2 minutos para ir lá e comprar um cartão, que eu estava trabalhando no caixa, só para me dar um oi. Tomei um susto. Você está em todos os lugares. Aí depois, na festa, foi servir prato, tirar prato. Padre, você é um multi-homem, faz tudo. Eu faço Não para. A vida. O que a vida tem para fazer, você faz, a gente faz. Você dorme bem? Dorme bastante? Durmo muito intensamente. Assim, eu durmo bem. Descansa? Bem intensamente. O que eu preciso descansar, eu descanso. Aliás, eu costumo dizer, né, que eu não durmo, eu apago. Né? Eu estou lá, de repente eu apago, entendeu? Depois, quando eu acordo, eu desapago também, reacendo. E vou viver. Mas você é dessas pessoas que acorda já fazendo ou demora um pouquinho? Porque não preciso de tempo para fazer nada, não. Não? Eu tenho essa coisa aí, eu não consigo entender, mas também eu não fico me questionando, não. Eu estou fazendo uma coisa, eu paro, faço outra, volto a fazer aquela primeira. Se eu estou fazendo uma homilia lá na missa e vem uma criança e faz uma brincadeira ou alguma coisa que perturba, eu vou lá, resolvo aquilo e volto onde estava, paro e pronto. Porque é uma gracinha. A missa do padre é muito legal, porque a criançada começa a fazer barulho, bagunça, aí ele chama todo mundo, fica aquela ninhada assim em volta do padre, e aí todo mundo se acalma e segue a missa, né? Segue a missa, porque é o jeito também das crianças serenarem, né? Uhum. Serenarem, já teve vezes assim que tinha uma pessoa alcoolizada, que você pega ela na mão, segura ela na mão, ela se acalma para você poder, as pessoas continuarem fazendo as leituras, continuarem fazendo as funções. Isso vale em todo lugar. A gente tem que incorporar os acontecimentos para poder seguir a vida do jeito que os momentos acontecem. Não tem nada especial nisso, é simplesmente viver. Que bom. Simplesmente viver. E para mim isso funciona. Então, eu tenho umas perguntas aqui, que até são meio inocentes, mas vamos lá. Como é que é a conexão entre a filosofia e fé? Porque você é estudioso total, né? Nossa, que pergunta difícil. É difícil, eu falei perguntar onde eu nasci. Onde você nasceu? Eu esqueci de nome da minha mãe, nome do meu pai. Eu esqueci de pedir para você se apresentar, que você é tão íntimo, assim, da gente, da comunidade, todo mundo parece que já tá bom Padre demais. Bogás na... Não, é filosofia e fé. Filosofia e fé. Para mim é muito interessante, porque... Isso não é simples, né? Mas esse semestre, inclusive, como eu já há muitos outros semestres, porque eu trabalho tanto na área de filosofia, como professor de filosofia, né? Eu fiz doutorado na USP, in illo tempore, né? Talvez
35 anos atrás, e teologia, né? E exatamente na sistemática, que discute a questão mesmo do patrimônio, né, doutrinal da nossa fé. E exatamente nesse semestre, na Faculdade de São Bento, eu estou dando aula de filosofia da religião. Ai, que legal! E exatamente, e a filosofia da religião é a reflexão filosófica sobre o dado da fé, sobre a existência da fé, que não é exatamente filosofia e religião, mas na verdade filosofia e a fé, porque é a fé que congrega pessoas que vivem a mesma doutrina, que acreditam nas mesmas coisas doutrinais e se congregam para celebrar isso numa forma de rito dentro da religião. Então, a fé é esse dado pessoal, interior, que transcende. E depois a filosofia que vai fazer a gente refletir. São Paulo diz muito bem quando ele fala que nós devemos dar razões para a nossa fé. A fé não se alimenta da razão, como a fé não se alimenta da ciência, a fé não se alimenta nem mesmo do afeto. Mas a fé é um elemento, um ponto mais íntimo, mais profundo, mais dentro da gente mesmo, no âmago da nossa existência, que implicam a fé, implica a filosofia, que é a razão, implica a afetividade, que implica o pensamento, a racionalidade, que implica até o físico, Não faz muito tempo que esse foi um tema dentro de uma das homilias, a partir da discussão do Evangelho, quando falava, né, nós devemos dar razão à nossa fé, buscar as coisas do alto sem abandonar as coisas do mundo, né? Então é essa conexão que são as várias dimensões do ser humano. Nós somos corporeidade, a gente sente fome, a gente sente dor, a gente sente prazer, a gente sente o gosto, né? Quando come uma fruta doce ou como uma fruta amarga, isso é a fisicalidade. Depois nós temos um pensamento, aquilo que faz a gente compreender as coisas, o pensamento que faz a gente ter uma abstração. 2 e 2 fazem 4. Que tem uma abstração. O Brasil foi descoberto, por tal dia, faz uma abstração, eu decoro uma poesia, né? Eu tenho poesias que eu decorei na infância, que até hoje eu me recordo, Agora né? eu vou Entendeu? querer. Não, isso não. Vai, padre, faz. Depois tem a questão afetiva. Vai, uma batatinha quando nasce. Essa eu lembro. Mas eu lembro uma poesia, não sei se eu vou lembrar toda ela, chamava Barcos de Papel. Eu custei para entender o significado dessa poesia. Quando a chuva cessava e o vento fino franzia a tarde tímida e levada, eu saía a brincar pela calçada nos meus felizes tempos de menino. Fazia de papel toda uma jornada e, estendendo meu braço pequenino, lançava meus barquinhos sem destino ao longo da sarjeta da enxurrada. Hoje sei, pensando neles, que não são barcos de papel meus ideais. São feitos de papel, como aqueles que os meus barquinhos foram-se embora e não voltaram mais. Que lindo! Bonitinha essa poesia, lindo, né? Mas que no meu tempo a gente decorava poesias, Tudo decorava tabuada, decorava tudo. Pois é, mas eu vi outro dia que você fez aniversário, que a gente não é tão longe assim. A gente tem 10 anos de diferença. Bem. Ou eu tô velhinha ou você não tá tanto. Se isso te ajuda, nós estamos jovens, né? Sempre. Como diz aquela camiseta, né? Há muitos e muitos anos eu sou jovem, né? Por essa fase. Mas é o espírito não tem idade, né? Eu lia isso hoje. Onde que eu li um pensamento super bacana, né? Alguém escrevia, talvez para justificar que estava ficando velho, falava, né? A idade são números, a vida são espíritos jovens. Olha que Entendeu? lindo isso. A idade é número, eu tenho tanto de idade, mas também eu tenho tanto de espírito, né?
Mas não dá para negar, né? Mas o negócio é Os saber... cabelos embranquecem e tudo mais. E é isso tem mesmo. Tem que saber aproveitar. Tem que viver bem. Eu falava nesses dias com uma pessoa que estava com a dificuldade de saúde e estava realmente vendo um momento delicado, como muita gente vive em momentos de fragilidade. Eu falava, escuta, não fica pensando o que tem, o que aconteceu. Veja o que é possível fazer a partir do que tem, entendeu? Você vai na feira, você queria comprar essa fruta, essa e essa, não tem mais aquela. Você não volta para casa com a cesta vazia. Você leva a que tem, porque um dia a feira vai acabar. Aí não vai ter mais o que pegar na feira, entendeu? Mas tem o céu. Inclusive tem que ver, aqui tá na estação, né? Não vai querer uma fruta possível, que tá gostosa, né? E tá melhor. Você vai querer uma fruta que fora da estação, não vai ter. Ou vai tá ruim, né? Ou metaforando, ou seja, você não vai querer na vida o que a vida não tem, que você não pode, entendeu? Eu não posso atravessar um rio nadando, entendeu? Então eu vou no lugar raso e atravesso o rio. Então, a impressão que dá é que tanto estudo assim ele dá uma força para, falando de fé também, para esse papel tão bacana do padre que a gente não tem mais, né? Assim, um acesso tão corriqueiro de dar suporte mesmo para as pessoas, suporte espiritual, né? A impressão que dá é que esse estudo ajuda a fortalecer essa parte que não é de estudo, que é de sentimento. É perfeito. Porque você tem toda a razão, Mila. Eu converso muito sobre isso, sobretudo por causa da filosofia, da religião, né? Porque na teologia a gente discute as coisas da fé, os dogmas, os ensinamentos, as normas da igreja, todos os livros, né? E na filosofia você reflete sobre isso na própria existência. Então, nós temos que fazer de tudo isso material de viver, material de fazer o bem. Não adianta estudar muito e depois não conseguir conversar com uma criança. Não adianta ter tantos doutorados e depois não ser capaz de lidar com uma pessoa simples ou de ser simples. Porque, de fato, são dimensões diferentes do ser humano. Se nós formos olhar, e agora eu vou falar uma coisa um pouco áspera, né? Se formos olhar as pessoas que governam o país ou o mundo, quantos deles estão formados em grandes universidades ou em grandes etc., e não são capazes de resolver o problema da fome no Brasil. Ou seja, é muito conhecimento, pouca sabedoria e talvez menos ainda espírito cristão. Porque se você tem o conhecimento, entendeu? E você multiplica, mas não partilha, você tem muito conhecimento, mas você não tem humanidade, entendeu? Eu já vi pais que têm todo o estudo, todo não sei o quê, tem uma empresa, domina o mundo, tem não sei quantos funcionários e não consegue colocar o seu filho para dormir. Ou não consegue depois falar para o seu filho, não briga na escola e perde o próprio, entendeu? Então as coisas são muito complexas na vida da gente e ao mesmo tempo muito simples. É viver o cotidiano, encontrar com as pessoas, cumprimentá-las, seguir em frente, fazer o bem, ajudar, entendeu? Aquilo que estiver ao nosso alcance. E nunca fazer das próprias posições escadas, né? Mas caminhos. Tem gente que faz da própria posição, né? Como dizia, as pessoas, os chefes, são como os livros da biblioteca. Quanto mais alto estão, mais inúteis são. Né? Porque você vê, você vai na biblioteca lá, tem um livro lá em cima. Se ele já está lá em cima, é porque faz tempo que ele está lá em cima. Mas ninguém alcança, não tem nem a escada para subir. Ou seja, você fica inútil quando você se desaproxima das pessoas. Provavelmente um livro que não tem interesse mesmo. Ele mesmo se fez desinteressante, né? Ele não tem o que alimenta uma relação. Quando você teve pároco aqui, eu tenho que te agradecer, e você já começou o nosso papo com isso,
Você estava ordenado recente? Você começou a sua carreira de padre aqui? Na verdade, foi assim. Eu fiz teologia em Porto Alegre, morando, inclusive, numa favela, chama de comunidade, mas você sabe que esses eufemismos não diminuem a tragédia. Quem mora lá não gosta desse termo, né? Não, porque é uma forma de maquiar. Entendeu? Forma de maquiar, é um pouco hipócrita até. Mas tá bom. Aí depois... Você é gaúcho? Não, barbaridade, tia. Eu morei no Rio Grande do Sul, mas eu sou caipira do interior. Eu sou de uma cidadezinha chamada Lavínia, na verdade, um lugarejo chamado Tabajara, onde a minha família viveu. Eu tenho um amigo chamado Tabajara. Ó, Taba. Aí, tá vendo? Sua conexão com o padre aqui. Gente boa, ele é gente boa também. Aí, que coisa boa. A Tabajara... Vou botar vocês dois para conversar. A tribo da Iracema, né? De José de Alencar, eu li quando era menino. Então, e depois eu vim para o Pequeno Cotolengo, onde temos as crianças, né, os jovens, com alguma limitação, né? E depois aí eu me ordenei, fiquei 1 ano no Pequeno Cotolengo, mas assim, experiencial. Depois eu fiquei 2 anos estudando fora, quase 3 anos estudando fora, em Roma, né, onde eu fiz 2 doutorados de teologia, e depois eu vim para Granja. Foi a primeira paróquia que efetivamente eu assumi. Ali mais ou menos na década de 90. Quando a gente se conheceu. Foi nesse período que a gente se conheceu, ali na década de 90. Você vinha com seus pais na igreja e foi ali que a gente se conheceu, que você manifestou toda a sua grandeza de espírito, sua vida artística, suas boas coisas. Vamos contar para eles. Padre Bugassi foi muito gentil, muito especial mesmo. Eu fiz uma peça chamada Ceia dos Cardeais, que é um texto curto, mas super denso, super bonito, que foi feito em português de Portugal de 1700, uma coisa difícil e complicada, em versos e tal. E todo mundo de teatro meio maluquinho, né? Aí a gente estava lá montando a peça, são 3 atores só, e eu falei assim, cara, esse cenário, hein? Será que o padre toparia fazer na igreja? E fui falar com o padre Bugassi, ele abriu esse sorriso irresistível até hoje, falou, claro, foi de um desprendimento, e isso me emociona até hoje, muito, e foi uma montagem linda, rica. A gente colocou pouco cenário que eu tinha dentro da igrejinha aqui de Santo Antônio, e foi lindo, 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 porque já era o cenário montado e 3 cardeais conversando, então... Difícil. Super difícil. Mas, olha, acho que a gente cumpriu, né? Cumpriu, nossa, passou bem. Depois você levou a gente na faculdade também. Isso, na faculdade também vocês fizeram a Ceia dos Cardeais. E foi bem especial. E aconteceu uma coisa tão engraçada. Uma cena onde um dos cardeais diz que foi o outro que soube amar, né? Que ele foi ser padre porque ele tinha tido uma desilusão amorosa. E pra gente que não conhece, isso é um choque, né? A minha versão era que foi uma coisa triste, e que legal que ele foi virar padre, foi estudar e tal. E a plateia, que era todo mundo estudante de padre, eles caíram numa gargalhada e eu fiquei tão sem graça. E a gente se olhou assim, falei, isso é uma piada, eu não sabia. Mas foi muito engraçado e foi muito divertido isso. É uma piada mesmo que as pessoas fazem brincando. Piada de vocês, então, aliás, tem uma piada engraçada, por falar de piada, é piada mesmo, do Chico Bento. Aí o Chico Bento vai se confessar com o padre. Tem nada a ver, tá, gente? É só uma piada. Como a Ceia dos Cardeais. Espero que seja só uma piada. Aí ele vai se confessar. Porque às vezes a pessoa pergunta, eu brinco isso, né? Ele vai confessar com o padre e fala, padre, eu estou desesperado. Maurício de Souza é de uma leveza e de uma pureza, genial, né? Eu adoro. Aí ele fala, ninguém me escolhe para jogar bola. Eu sou sempre o último a ser escolhido, aquela coisa lá do campinho, coisa e tal. O padre fala, não, meu filho, não se preocupa.
Isso aconteceu comigo também. Ixi, e o que o senhor fez? Ele falou, virei padre. Eu nunca joguei bola bem, não, mas não foi por causa disso que eu fui ser padre. Foi porque Deus chamou, e quando Deus chama, é difícil resistir. É melhor não resistir. Como Deus te chamou para a sua missão, está dentro. Eu digo sempre uma frase, eu quero ser e não consigo não ser, e meu irmão não quer ser e não consegue querer. Ou seja, é uma força interna, é uma força espiritual, é um chamado de dentro. Você, alguma vez na sua vida, você pensou em outra carreira? Talvez quando era menino, que eu pensava, né? Eu via todas as pessoas que tinham família, coisa e tal, né? E mas como opção de vida, eu entrei no seminário com 14 anos. Muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas por que eu me perguntava? Porque eu queria aprofundar a minha opção. Porque se você fala, eu quero ser isso, e não pensa, você não aprofunda a opção. E alguém questiona, mas você não vai ter família, você não vai casar, você não vai ter filhos, você não vai ter... Aí eu pensava, não, será que é isso mesmo? Será que é? Ou seja, isso faz você aprofundar a sua opção. Agora, em termos de profissão, que é diferente de vocação, bem diferente, eu nunca pensei assim, eu sempre pensei em ser professor, entendeu? Sempre pensei em ser professor. Que, aliás, eu sempre... E você né? Desde... Então você foi... Eu dou aula há 50 anos. Eu comecei dando aula no seminário para os meninos do orfanato com 14 anos. Com 14 anos eu entrei no seminário e a gente... Aí, num colégio mesmo, com 16. Eu estava no ensino médio e os seminaristas, alguns eram convidados para dar aula. E eu me lembro até hoje, o padre perguntou, você gostaria de dar aula? Bom, isso aqui ele nem perguntou, ele já foi falando. E me perguntou, que disciplina você gostaria de dar? Eu falei, qualquer uma menos língua portuguesa. Ele me deu 24 horas de aula por semana em língua portuguesa. E aí eu penso sempre, Deus escreve certo por linhas tortas. E aí eu fui, depois nunca mais parei de dar aula. Entendeu? E dei aula um pouco de tudo que você imaginar na vida. Filosofia, ciências, inglês. Eu dei aula de alemão na escola do professor Vinícius. Na escola do Siqueira. Não, no Siqueira, lá no Casimiro Leite. Né? Que ele era diretor do Vinícius uma época. Entendeu? Então, e hoje eu dou aula, eu brinco, até outro dia eu brincava que tinha 2 coisas que eu adoro, mas eu gosto muito de fazer. Dar aula e celebrar. Hoje eu descobri que tem uma terceira coisa que eu gosto de fazer. Dar aula, celebrar e lavar prato. Lavar prato? Adoro lavar prato. Vou mexer com água quente, deve ser isso. Não, mas é brincadeira, eu gosto de dar aula. Porque são coisas assim que você faz Mila, como você vai terminar o dia hoje, você vai estar feliz. Bom. Entendeu? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, aí você faz bem, e você está cansada, mas está contente. Você está cansada, mas está feliz. Ou seja, que importa, entendeu? E na igreja eu sempre insisto nesse binômio. Queremos gente cansada e contente. Gente cansada sem estar contente não serve, e gente contente que não fez nada é alienação, entendeu? Então tem que ir em frente. E a arte nisso, padre, entra onde? Porque eu tô vendo aqui, olha, uma imensidão. É uma covardia, porque ele escreve, ele pinta, ele dirige filmes. E conte um pouco disso. Não Isso também foi indo? Foi surgindo espontaneamente. Foi porque eu tenho um amigo sempre que conversa comigo, e ele sempre fala uma frase que eu acabei incorporando, que o personagem principal do Padre Bogás... Eu tô com ciúmes da câmera. Me falaram que eu tenho que falar para a câmera? Não, fala comigo. Eles olham. Eles acham, né? O Conrado que deixa acha, o Conrado né? trabalhar um pouquinho. É o serviço dele. Não, mas, não, aí o Sr. João fala que o personagem principal de tudo que eu faço é Deus. Então eu penso, aquilo que é para evangelizar, para falar de Deus, para falar de justiça, para falar de paz,
para falar de mudança, entendeu? Mesmo que seja política, mas não para fazer partidarismo, mas para direitos humanos, direito dos pobres, direito das pessoas, para mim. Então, se é para escrever livros, se puder eu escrevo livros. Se é para fazer filme, a gente faz filme. Se é para pintar, a gente pinta. Agora, eu faço do jeito que eu posso, não é que eu tenho coisas grandiosas. Depois eu tenho uma coisa muito importante, Mila, que isso não se pode esquecer. Eu não faço nada sozinho. Se tu vais olhar os livros que eu tenho, esse daqui, sobre o Papa Francisco, O Clamor dos Novos Tempos, um estudo sobre o Papa Francisco. Isso é um grupo de estudos nossos. Se você olha esse daqui, Contos e Cânticos da Amizade, aliás, na capa está o seu João, professor Hansen, com o netinho dele há vários anos, aqui talvez tenha quase uns 20 anos. Eu, ele e o professor Márcio Couto. Então, todas as coisas daqui eu fiz com o padre Rodinei. Esse daqui é um romance, o padre que veio de longe. A maioria das coisas que eu fiz é com o professor Hansen. Esse que está para completar 80 anos, que nós vamos fazer uma exposição deles. Recomeços. Bom, eu aproveitei um pouquinho, como ele é formado em literatura, pela USP, ele tem doutorado pela literatura, então o viés da redação é muito fecundo nele, E a gente escreve juntos. Então, todas as coisas que eu fui fazendo sempre em parceria. E conforme a necessidade. Vou escrever um romance, tenho uma ideia, vou escrever um romance. Em quanto tempo sai um livro desse, mais ou menos? Nossa, que pergunta, que eu não sei. Não demora muito tempo. A gestação demora muito tempo. O parto, não. Entendeu? Então a gente começa a conversar e de repente, vamos colocar no papel? Entendeu? Eu sempre me lembro do José Mauro Vasconcelos, que está se falando muito nele nos últimos tempos, novamente, porque ele andava muito esquecido, Diz que por problemas editoriais. Ele falou, pela Laranja Lima, ele escreveu em 25 dias, entendeu? Mas ele gestou por anos, entendeu? Então, a gente vai fazer, por exemplo, um filme, A gente começa a conversar. Passa para mim, por favor, esses filmes. Gente, isso aqui, quem não conhece, isso aqui é DVD, tá? É DVD, eu trouxe para mostrar. Hoje como chama streaming, mas streaming today. Eu gosto de pegar na Eu coisa. também gosto eu ainda preciso do papel. Eu preciso bastante. Nós temos, talvez, nós temos uns 13 a 15 filmes longas. Por exemplo, esse daqui, sobre Dom Orione, é um longa. Esse daqui é um filme que conta um pouquinho minha trajetória. Vida em versos. Tá tudo no YouTube. Eu acho que eu assisti esse. Pode ser que sim. São Longuinho. São Longuinho é a história... Porque o pessoal falava muito de São Longuinho. Por que essa história de São Longuinho dá 3 pulinhos? Exatamente. Então tu vai fazer o seguinte, tu vais assistir esse filminho aqui, tá no YouTube. Eu vou. Bogás Hansen. Ele não vai responder. Não, mas sabe por que foi interessante esse filme aqui? Com o professor Hansen, depois a Nancy, a Janaína, tem uma porção de gente que se envolve. Nós escrevemos, nós filmamos, nós editamos, nós fazemos a capa. Quando eu falo nós, é esse time de amadores. Aí eu estava lá em Rio Claro, aí eu pedi no dia de Santo Antônio, no dia de Todos os Santos, da comunidade Santo Antônio, eu pedi que as pessoas trouxessem na celebração de Todos os Santos um santo de sua devoção, E falei, olha, pode trazer Nossa Senhora, mas Nossa Senhora é hors concours, não vale, não. Senão aí não tem para ninguém. Aí o santo que mais teve foi Santo Antônio, e o segundo que mais teve foi São Longuinho. Aí nós começamos a pesquisar a história de São Longuinho. Por quê? Para superar essa coisa mítica, que é um pouco supersticiosa. Calma, mas a gente faz, tá? Eu tenho amigos especialistas que já não fazem mais nem Cooper, só fazem promessa que fica dando esses pulinhos. A secretária lá da paróquia Santo Antônio já aproveita e faz uma academia. Já faz academia. Aí nós começamos a pesquisar.
Aí fomos conhecer a história dele, do São Longuinho mesmo, né? A história do São Longuinho, ele foi canonizado no século XI, considerado santo, por um papa chamado Papa Silvestre I, né, no século XI. E ele foi aquele soldado que era muito de alta estatura média, baixa, e ele foi aquele soldado que tocou com a lança o lado esquerdo de Jesus. E quando ele tocou com a lança o lado esquerdo de Jesus, o sangue veio nos olhos dele, ele ficou cego, tá? Isso não tem fatos históricos, é a tradição que conta isso. E ele saiu cego, perambulando, e ele se encontrou com Jesus ressuscitado, apareceu para ele, e Jesus curou os olhos dele e ele se converteu. Como ele era um soldado de Pilatos, ele foi da Palestina, de Jerusalém, para Capadócia, na atual Turquia, lá longe. E o Pilatos o buscou. E ele foi martirizado. E nesse meio tem as histórias aí, que quando as pessoas estão procurando lá por ele, coisa e tal, e esse Papa vivia perdendo as coisas. E ele ficou devoto de São Longuinho, e ele rezava para São Longuinho, o Papa Silvestre, que é feito... E são todos personagens nossos, não temos nenhum, nunca, profissional, aquele profissional de carteiria. Nós não pagamos ninguém para fazer nenhum papel. Não pagamos, nós editamos. Olha só. Esse daqui, por exemplo, é um filho, é o filho do Frei Galvão. É um colega, um filho de um paroquiano lá de Rio Claro, que fez o papel do Frei Galvão. Então, Luiz Guilherme. Então, todos eles aqui, o professor Hansen está aqui, daqui a Luciana, minha irmã, todos eles são personagens. Essa história, então, da gente encontrar as coisas pelo São Longuinho, será que não é disso dele ter andado cego e ter encontrado Jesus? Obrigado. Nunca pensei, mas por que não? Isso é uma explicação, é uma interpretação mística. Ele foi andando cego e encontrou Jesus. E aí se saurou. E se instaurou a questão do São Longuinho. Mas agora o filme não é um longa, tá? O São Longuinho tem 21 minutos, é um média. Deixa eu ver. Entendeu? Ele é um média-metragem. Agora nós temos... É bonitinho, hein? O São Longuinho? Não, é um personagem lá de Rio Claro. É uma pessoa que trabalha lá numa fábrica lá de Rio Claro. Esse aqui. Não, nós temos a história do São Longuinho, nós temos a história do Padre Cícero, filmamos a história do Padre Cícero, lá em Juazeiro. Fizemos a história do São José. Eu quis trazer na hora, mas não encontrei o filme São José, o Bom Carpinteiro. Também, então nós temos várias histórias. E a mesma coisa os livros, conforme a necessidade, na faculdade, por exemplo, né? Eu dou aula dos padres da igreja, chama patrística. Eu dei aula por 30 anos. Depois de 30 anos eu falei, já está na hora de escrever. Patrística é o quê? São os primeiros escritores depois da Bíblia. Os textos bíblicos que estão no Novo Testamento são até aproximadamente o ano 100. Depois do ano 100, começaram a aparecer os estudiosos, os teólogos, os filósofos que começam a escrever sobre a fé cristã, a doutrina, os ritos, a moral, os ensinamentos. Isso chama patrística. É uma espécie padre da igreja. A teoria da função de padre? A teoria, não exatamente, sim, a teoria da função de padre, mas na verdade os ensinamentos do cristianismo. Por exemplo, você reza que Maria, a mãe de Jesus, é mãe de Deus. Eles aprofundam essas verdades. A verdade que está numa linha dentro da Bíblia, eles aprofundam. Nossa, eles que elaboraram o ritual da missa, por exemplo. Eles que elaboraram o credo. Essa é a que a gente chama de patrística, porque são os padres da igreja, entendeu? E aí, quando a gente quando está dando aula há muito tempo, a gente começa a escrever para a gente poder ter uma base de
de manual, de trabalhar na aula, entendeu? Então, um pouco é isso, que os tantos filmes que a gente faz, mas não é minha opção fundamental, existencial, é o sacerdócio. Quando você vai, por exemplo, preencher uma ficha, sua profissão que você coloca? Não, professor. Professor. Sim, porque o sacerdote não é reconhecido... Não é uma profissão. Como profissão. Antigamente era. Depois, com a questão da secularização, da sociedade, sobretudo a partir do Fernando Henrique, então eu coloco professor, porque é uma profissão. Porque o sacerdócio, na verdade, é uma vocação. Porque, por exemplo, uma pessoa... Em tese, qualquer pessoa que sinta essa vocação poderia ser padre. Se fizer essa opção. Na Igreja Católica, para o sacerdócio, exige-se o não casamento. Sim. Né? O celibato, né? O celibato. Entendeu? Agora, em tese, um jovem que queira pode ir atrás para estudar, preparar. É um pouco longo, né? Depois do ensino, hoje se chama ensino médio, né? No meu tempo chamava segundo grau, colegial, antigamente liceu, mais ou menos uns 10, 12 anos. Porque nossa, a formação de um padre demora uns 12 anos? É sim, porque depois tem o noviciado, né? Que é 1 ou 2 anos, depois tem a prática, mais uns 2 anos, depois tem filosofia, 3, 4 anos, depois tem teologia, mais uns 4 anos. Então, a preparação é longa. Então, praticamente todo padre acaba sendo professor, porque essas matérias a gente aprende muito na prática, né? Para valer. Agora, a pessoa tem que fazer opção, né? Tem pessoas que falam, eu quero ser professor, e vai ser professor. Tem padres que são mais pastoralistas, que preferem mais lidar com o povo. E também ele pode ser um teólogo sem ser um professor religioso. Pode. Sim. Nós temos teólogos leigos. Aliás, nós temos muito bons teólogos leigos. Teólogas mulheres, muito bons, que se dedicam mesmo à pesquisa, ao estudo, que eu acho bem bonito, ao aprofundamento. É difícil e é árduo, nada, né? Eu sou uma católica meio assim, você sabe, né? De vez em quando eu apareço na missa e tal. Eu gostaria de estudar mais, mas eu acho a Bíblia tão difícil, padre. A Bíblia tão complicado, eu não consigo ler. Se você não achar difícil a Bíblia, é porque você não está entendendo. Compreendeu? Sabe quando você vê uma coisa lá e fala, não, isso é simples, entendeu? Você vê isso daqui, tá? E daqui é um trabalho de Photoshop, né? Aí você fala, nossa, isso é simples. É porque você não sabe como que faz, de que jeito que faz. Por quê? Porque hoje tem muita gente que abre a boca, pega um versículo da Bíblia e começa a repetir, gritar, falar, não entendeu nada. Então, para ela, a Bíblia é fácil, porque ela não entendeu nada. Ela está repetindo. Para você entender a Bíblia, você tem que entender o contexto, você tem que entender a situação, você tem que entender a filologia, você tem que entender o que estava por trás, os acontecimentos históricos. Senão, você faz da Bíblia, sabe, uma criança com uma arma na mão, entendeu? Se ela tiver bom coração, ela faz coisa boa, mas se ela tiver mau coração e só quiser ganhar dinheiro, ela sai atirando. Entendeu? Então, mesmo porque hoje tem muito isso, tem muita gente gritando Jesus e você fala, não consigo perceber nem profundidade e nem muita fé, porque não tem coerência, né? Não tem uma coerência que vai a fundo. É complicado. Eu não sei, o que será que ele ia achar se ele voltasse agora, hein? Desse mundo tão maluco que a gente está vivendo. Veja. Você falou que tem gente estudada, né, no governo, nos poderes por aí, mas que não tem espírito, né, não tem humanidade. Eu não sei nem se vai para o estudo, viu? Eu tô tão decepcionada, tô tão assustada. Cada vez que a gente vê uma opinião, não é nem um fato, uma opinião de algum governante, eu falo assim, meu Deus, como é que ele chegou a essa conclusão? Por que ele está falando essa bobagem tão grande? Impressionante, né? Mas é coisas que eu, que não tenho tanto estudo, que não
num patamar tão grande, jamais falaria. Então, mas porque, primeiro, não vai por aí não. Desde que o mundo é mundo, Caim matou Abel. Desde que o mundo é mundo, entendeu? Os egípcios escravizaram os hebreus. Desde que o mundo é mundo, os hebreus também escravizaram outros povos. E depois isso, aquilo. Gente, não mudou. Os bons continuam bons e lutando pelo bem. Os perversos, entendeu? Em italiano se fala la mamma dei cretini é sempre incinta. A mãe dos cretinos está sempre grávida, está sempre nascendo. Mas, entendeu? Você vê, nós estamos vivendo nesses tempos, essas guerras atrozes, entendeu? Mas, gente, há quanto tempo? Tem até um historiador, eu não me lembro o nome, que ele fala, a história da humanidade é a história das guerras. Sim. Pensa, desde que a gente conheceu, não faz muito tempo, pensando nos séculos da humanidade, uma guerra atrás da outra, um povo querendo dominar o outro, o Brasil, a prepotência, o superpoder massacrando, entendeu? E, por outro lado, os bons fazendo bem, os bons lutando, as pessoas fazendo bem. O triste... Isso é triste, quando a pessoa que tem poder é perversa. Quando tem uma pessoa que tem poder, mas não é perversa, ela não faz grandes perversidades. Né? Mas quando ela é perversa e tem poder, gente, as guerras geralmente começam de um fósforo que alguém acendeu. A Primeira Guerra Mundial, vai lá, foi a morte lá de o filho do imperador lá da Áustria, que deflagrou uma guerra. A Segunda Guerra foi uma pessoa prepotente que começou a crescer, a prepotência dele foi dominando, e uma hora implodiu. O Napoleão foi a mesma coisa, achou por bem dominar o colega do parlamento dele, aí depois dominou outro, achou por bem dominar o país, achou por bem dominar a vizinhança, uma hora implodiu. Não foi diferente com outras guerras, com outros povos, porque uma hora implode. Então todo o poder, porque o poder corrompe, e o grande poder corrompe grandemente. John Locke fala essa frase. O poder corrompe e o grande poder corrompe grandemente. Então a pessoa fica com grande poder. Tem um provérbio latino, não quero esnobar latino, fala senatori boni viri. Senadores bons homens. Senatus mala bestia. O Senado é um provérbio latino, não sou eu que estou falando não, tá? Procura lá nos provérbios latinos. O Senado, quando se junta, olha, mas não estou falando do Senado do Brasil não, estou falando todo esse grupo quando se conglomera, entendeu? Você os vê brigando, de repente para aumentar o salário de todos se juntam. Mas assim, o que eu estava falando é assim, eu vejo os caras falando tanta bobagem que não tem. Eu paro e falo assim, mas o que ele ia ganhar com isso? Né? Sei lá. Não tem, não consigo achar uma justificativa. Isso. Para as coisas que acontecem. Eu falo, gente, tá muito doido. Não é possível, né? Volta Jesus. Mas veja, não foi diferente no tempo de Jesus. Se Jesus voltasse, ele terminaria numa cruz. Porque ele ia denunciar os prepotentes, e os prepotentes iam encontrar um jeito de apagá-lo. Se não fosse de cruz, seria do jeito mais covarde, que é difamá-lo. Entendeu? Tanto que a figura de Jesus foi difamada. Ou seja, antes de alguém, de um poder martirizar uma pessoa, eles difamam a pessoa. Para todo mundo achar que aquela pessoa merece aquele final. Entendeu? Então é o poder. Agora, não se desespere
como o Papa Francisco sempre repetia e o Papa Leão continua dizendo, alimentar a esperança. A esperança não decepciona. Agora, coloque a esperança no que tem fundamento. Não coloque esperança, entendeu? Em coisas que são totalmente vulneráveis. Entende? Não coloque esperança no que tem fundamento. E não deixe de crer, de lutar. Eu sempre repito na igreja, se você acreditou que você não pode, você já perdeu. Porque tudo que o inimigo precisa é que você jogue a toalha. Verdade. Aí jogou a toalha, acabou. Não tem mais por onde, né? Agora veja, nós somos católicos e cristãos. Nós temos nossos princípios, nós temos nossa comunidade, a Paróquia Santo Antônio, a igreja, a comunidade a qual eu pertenço, a congregação de São Luís Orione, foi alimentada pela esperança, pela caridade, pela justiça, pelos direitos dos pobres. Dom Orione tem uma carta. Dom Orione é o padre fundador da minha congregação, né? Ele tem uma carta que ele escreve para os trabalhadores dos arrozais e ele fala, é hora de vocês lutarem, é hora de vocês verem vossos direitos, de vocês terem horas marcadas para trabalhar e não serem escravos. Aliás, ele tem uma carta que ele fala sobre o feminismo. E ele fala, a igreja, a sociedade e nem a igreja nunca entendeu a importância da mulher. Nunca entendeu a força da mulher, o como ela é valiosa. Sempre tratou com limitação, com descaso. Ele não está defendendo algumas bandeiras que talvez se defenda de aborto, disso, não. Está defendendo de respeitar e valorizar e dar espaço para a mulher, como para os pobres. As pessoas não gostam, os machistas nunca vão gostar. No que você dê espaço para os pobres, os que têm dinheiro, que têm poder, nunca vão querer dar espaço para os pobres. Tem gente que critica a teologia da libertação, mas por quê? São burgueses que não querem que os direitos dos pobres sejam respeitados, sejam valorizados. Por isso que eu digo, o padre tem que ser profeta. Ele não pode cooptar com poderes. Entendeu? Uhum. Senão ele fica servo dos poderes. Também não tem que brigar, não tem que atacar, não tem que defender. Não, tem que ficar do lado da igreja, do lado de Jesus. Eu estava dando uma entrevista na passagem aí do Papa Francisco para o Papa Leão. Aí eu sei que eu fiz lá uma crítica. Aí um entrevistador, muito estranho, ele disse, mas você falou que o capitalismo e o comunismo... Eu falei, então ele falou, você é a favor do comunismo e é contra o capitalismo onde tem liberdade? Eu falei, alto lá, meu senhor. É o senhor que está querendo me taxar, me cadastrar. Eu nunca falei que eu sou capitalista e nem que eu sou comunista. Eu sou cristão. Mas e a liberdade? Que liberdade? Liberdade não é abrir a boca e falar. Liberdade é abrir a boca para poder comer. Como você olha que um pobre tem liberdade, um pobre miserável, ele não tem onde morar. Cadê a liberdade dele? Né? O Maillot, que é um sociólogo francês, fala, o pobre é aquele que não tem como sobreviver, não tem influência, não tem parentes com poder, não tem quem o defenda, não tem quem lhe abra as portas, não tem como lutar para a própria dignidade. A pobreza é uma situação generalizada de carências. Mas eu não ataco os outros. Eu trabalho na Igreja Viana e sei, a Igreja Viana tem pessoas mais abastadas e muito menos abastadas. Nós temos que estar juntos para lutar por um mundo melhor. Disso não se abre a mão. E eu acho que o padre que distribui a Eucaristia tem que aprender e ensinar a distribuir o pão. Não distribuir a Eucaristia e depois viver nessa desigualdade que nós vivemos. Isso tem preço.
Padre Bogás, só vou dar um intervalinho para falar do meu patrocinador, tudo bem? Meu Deus, claro. Meu querido Casa Tolly. Melis. Você sabe o que é meliponário? É a criação das abelhas sem ferrão, que é o que tem a Casa Tolly. Então, eles têm 3 tipos de melis. A Jataí, que é esse mais escurinho aqui, que é um pouco mais famosa. Essa Uruçu amarela, que é a minha favorita, que eu falo que é champanhe, que essa cor é linda, meio dourada. E a Mandaçaia. A curiosidade é que a florada das 3 é a mesma. E o que dá essa coloração é justamente o tipo da abelha. Esse melzinho aqui, de 100 ml, está à disposição lá na Casa Tolly, que é o meliponário que fica em Santa Isabel, a 100 quilômetros de São Paulo, num terreno lindo, que tem até uma represa, e é cuidado pelos irmãos Toledo. O número deles é 11 91744 5060 ou no Instagram, contato@casatolly.com. Lá você encontra o canal de vendas, eles vão te atender direitinho e vão entregar na sua casa. Eu adoro esse mel, ele é um mel mais delicado, ele tem uma textura mais fina, que é muito bom, porque o que me irrita no mel é um pouco aquela textura porosa, assim, que para mim pega na garganta. E eles produzem esses 3 meles, né, esses 3 tipos de mel. E o que eu acho bem legal é que aqui na tampa tem um desenho da abelhinha que está fazendo mel. Não são todas iguais, então dá para até fazer uma coleçãozinha. E é isso, o meu patrocinador de coração, ele está sempre aqui com a gente no podcast. Eles estão refazendo os rótulos, toda a programação visual, mas o mel é de excelente qualidade. Tá bom? Tá dado o nosso recado de patrocínio. Muito obrigada, Casa Tolly. E se você está vendo esse episódio do podcast e acha que a sua marca tem a ver com a gente, fale comigo, porque a gente tem programas de patrocínio muito bons e o podcast tem crescido muito. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa. A gente tem tido um aumento de visualizações, eu conto com a sua. Ativa o sininho, bota um joinha, escreve alguma coisa que eu sempre respondo e conta para os amigos que você está assistindo o podcast, que a gente vai ficar muito feliz. Estamos há 9 meses no ar e eu acho isso uma glória, assim, uma vitória. Estou muito, muito feliz e hoje recebendo o Padre Bogás, que é o meu queridíssimo aqui. Você sabe que na minha casa sempre teve, na calabaça, sempre teve no alpendre a abelha Jataí. Ah, que legal! Sempre, porque e nem pensava, a gente não chegava não chegava com veneno perto, com fogo perto, para não espantá-las, porque para toda gripe, garganta, para todo tipo de... Era um grande remédio caseiro, né? E meu pai eles chamam cuidava. De antibiótico natural, é isso? Antibiótico natural, ajudar. E mais um detalhe, criança estava começando, não sei hoje o que vão dizer, os médicos, os pedagogos, a criança pequenininha começava a chorar, a gente colocava no mel Jataí e dava para ela parar de chorar, é óbvio. Lógico, não é bobinha, então, é uma lembrança maravilhosa. Eu quero falar um pouquinho mais de arte, os seus quadros que você trouxe. Pega pra gente dar uma olhada, olha que coisa mais bonita. Tá com um cheirinho de tinta o estúdio, eu adoro esse cheiro. Agora veja. Aqui é uma via sacra? É uma via sacra que eu e o professor Hansen estamos terminando, né? Vai ficar na exposição dele também. Então é a via sacra, são 15, naturalmente eu não trouxe, só trouxe esse, porque acho que eu e o professor Hansen já pintamos, não faço ideia, 1000 quadros, não faço ideia. Sim, mas nós não temos nenhum
por princípio, a gente pinta e passa para frente, pinta e passa para frente. Aliás, quando eu estava lá na Quiropita, cada quadro que eu pintava, que eu vendia por R$1, quer dizer, só para amigo mesmo, né? A gente colocava aos pés de Nossa Senhora para comprar um brinco para Nossa Senhora Quiropita. Então, esse daqui é a Verônica. Que coisa mais linda. É uma das estações, a 6ª estação. E é o sudário, né? É o sudário. O sudário, que a palavra vem do suor, né? Onde o suor de Jesus ficou na marca. Essa daqui... Foi o suor dele ou foi sangue? O sangue e o suor. Mas a palavra sudário vem de suor. Essa aqui é a 13ª, quando ele é descido por Nicodemos da cruz. E descido por Nicodemos da cruz, ele é entregue à mãe. Essa é a 13ª. E essa é a 15ª, que hoje, para valorizar não só a parte sofrida, hoje se pinta também a 15ª estação, que é a ressurreição de Jesus. Eu fiquei emocionada com esse quadro. Estou encantada com ele. Lindo. Entendeu? Então, esses são. Agora, nós temos muitos, um quadro em dupla? Oi? Como é que faz um quadro em dupla? Você está pintando, o outro vem e te tortura. Aí você fala, bom, em vez de você me torturar, você resolve. Agora é minha vez. Agora é a sua vez. Aí vai, tortura. Aí agora, por exemplo... Mas não dá briga isso? Acho que eu ia brigar todo dia. Ah, não, mas tem que dar briga e que vença o mais forte. Isso. Agora, nós estamos dando um pouco mais de luz nos quadros. Então, procurar as regiões iluminadas dos quadros, né? Então, por exemplo, aqui tem uma região mais iluminada, no lado de cá, como se a luz viesse daqui. Então, você tem que dar mais luz aqui, no rosto do lado de cá, entendeu? Então, agora nós estamos dando mais luz para evidenciar mais o personagem. Maravilhoso. Né? Então, um pouquinho é isso. E nós demos para cada um título, que eu não vou conseguir lembrar quase nenhum. Por exemplo, Jesus descido da cruz, a solidariedade, porque Nicodemos, né? A Verônica, quando a Verônica enxuga Jesus, a gentileza. Pilatos condena Jesus, a maldade. Jesus cai pela primeira vez, a fragilidade. Entendeu? Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Eu acho que a fraternidade ou a caridade. Ou seja, nós demos para cada estação uma virtude ou um vício. Uma virtude. Mas nós temos, assim, bastante. Essa, eu acho que é a terceira via sacra que nós pintamos. 2 em Rio Claro, né? E essa aqui. Eu fico com a tentação de olhar, apontar o seu João para pedir. É a terceira, né, seu João? Está aqui. Hoje tem uma assistência, hoje tem plateia. Tem plateia. Maravilhosa aqui. Muito obrigada pela sua presença. Tá bom? Isso, no dia que ele vier aqui, que ele for fazer o podcast, eu prometo vir fazer a plateia também. Eu aproveito, tá? Então, mas a pintura, veja... São coisas assim como o professor Hansen fala para falar de Deus. Para falar de Deus. Mas é hobby. Entendeu? Isso é hobby. Eu nunca vendi um quadro. Vendi um quadro. Como os livros também. Os filmes, por exemplo, quando nós vamos fazer um filme, aí nós decidimos que nós íamos fazer a história do Frei Galvão. Não tinha nenhuma história dele, fomos fazer. Aí nós fomos conversar com as irmãs que foram fundadas pelo Frei Galvão, lá no centro, né, lá onde tem a casa delas lá, das irmãs rogacionistas, né, não, concepcionistas, e nós filmamos lá no Frei Galvão, no Museu de Arte Sacra, elas moram a parte de cima, e nós fazemos o filme e damos para ela, para a superiora, para a congregação. Elas vendem, elas fazem o que elas quiserem. Nós pagamos os custos, que não são muitos, porque nós fazemos tudo. Né? A edição, inclusive. A edição do filme nós que fazemos. Eu, a Nancy, o seu João, a Janaína, a Eva. Nós temos uma equipe que foi aprendendo
né, que foi aprendendo a editar. E tem que parecer profissional. Não é porque falar é amador, é brasileiro. Amador é uma palavra que ela foi, acho que, como é que fala? Injustiçada. Deturpada, né? Deturpada, porque a gente fala amador como se fosse de qualidade. Na verdade, o amador é aquele que ama. É o que está fazendo por amor, né? Ele não está fazendo pelo dinheiro. O foco dele não é ganhar dinheiro, é fazer porque ele gosta. Fazer por paixão. Então, por mais parco de recursos que a coisa seja, por menos recursos que tenha, a qualidade do carinho é enorme. Eu né? não deixo entrar dinheiro nas coisas, dos filmes, por exemplo. Aí quando a gente fala para alguém, entendeu? Você aceita de fazer o personagem principal do Frei Galvão? Eu falo assim, eu aceito. Saiba, você não vai gastar 1 centavo, mas não vai ganhar 1 centavo. Nós arrumamos a roupa, se for fazer alguma viagenzinha, você vai fazer, a gente vai pagar, entendeu? Mas você não vai ganhar 1 centavo. O filme que nós fizemos sobre São José, ou a história do São José, que é uma história belíssima. Mas e se alguém falar, não, eu quero ajudar? Bom. Não vira um patrocínio? Mas ninguém fala. Vai, alguém... Não, as pessoas ajudam... Por exemplo, um devoto. O cara fala, olha, eu gosto muito desse determinado santo, eu gostaria que vocês fizessem a história dele e eu tenho os recursos para fazer um trabalho de qualidade. Isso, nós temos uma pessoa... que é um personagem, inclusive, que gosta muito, e que nós vamos fazer, por exemplo, 10 mil cópias. Agora a gente não faz mais isso, nós já fizemos 10 mil cópias. Ele falava, eu pago as cópias. Tá bom, isso sim, entendeu? Por quê? Pra gente não vender. Porque, por exemplo, os filmes, agora a gente não vende mais, mas a gente vendia R$10 um filme, entendeu? Nós fizemos a história da Zilda Arnes, R$10. A gente vendeu R$10. R$10 não é a capa. Não. A caixa. Entendeu? Entendeu? Mas nem aí no a camelô pessoa... só lá no camelô você comprava R$10, mas era só o saquinho e a cópia, né? E o nosso são originais. Não vinha nem o CD. Ia vazio, né? E às vezes até vinha, né? Entendeu? É coisas da vida. E o que vale? O que vale é fazer as coisas que a gente gosta para fazer o bem. Entendeu? E junto de pessoas boas, eu digo sempre na igreja, entendeu? Uma coisa que eu agradeço a Deus muito, 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 são as pessoas que Ele coloca na minha estrada. Ele também. Capricha. Ele capricha. Eu digo a mesma, mesmo estando com você aqui na minha frente. Quero falar um pouquinho, a gente estava falando de quadro, esses quadros lindos aqui do nosso estúdio é da minha irmã. Adriana, né? Adriana Cabral. Esse ela fez para uma exposição chamada Amazônia. Vitória Régias, então fez as Vitórias Régias e ali a gente conhece a nossa igrejinha da Santa Nossa Senhora Aparecida aqui da Granja. Ela faz quadros, se você tem uma casa que você gosta, que representa alguma representação importante para você, manda uma foto para minha irmã que ela faz. Ela está agora fazendo casas da Granja e da região, né, de Cotia. Então, e é muito legal. Eu gosto muito do trabalho dela. E é original, né? Ela já trabalha com isso faz bastante tempo. E eu acho família de artistas, um trabalho bem bonito mesmo. Família de artistas. Então, procurem no Instagram Adriana Cabral. Obrigado por estarmos juntos. Eu também agradeço muito, padre. Adoro. Adoro ficar com você e conversar. Tem Deus e Ele é bom. Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida, né? Já tão abençoada. Que você seja sempre na sua estrada pessoas que te mereçam. Muito obrigada. Que te mereçam na sua grandeza. Muito obrigada mesmo. Gente, agradecendo aqui vocês também que curtem o podcast. Curtam, compartilhem, falem para os amigos, divulguem o podcast. E a gente está muito feliz com os nossos queridos convidados aqui. Um beijo enorme e até semana que vem. Muito obrigada. Obrigada. Que Deus abençoe, como eu digo sempre,
Que Deus cuide de nós e nós cuidemos uns dos outros. Amém.